no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vem mais dinheiro para o Ceará e os deputados federais não podem reclamar do gesto de generosidade do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que sinalizou com a liberação de 11 milhões de reais em emenda por cada parlamentar, emendas de comissões. Isso significa que o Ceará terá pelo menos 242 milhões de reais. Quem traz detalhes agora sobre essa informação é o repórter Sátiro Salles. O presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, autorizou a liberação de uma emenda extra de 11 milhões de reais para cada um dos 513 parlamentares. A medida amplia o poder de influência do deputado paraibano, que ganhou força nos bastidores da casa. A emenda extra, que complementa as chamadas emendas de comissão, beneficia tanto deputados da base aliada quanto da oposição ao governo Lula. Apesar de o recurso não ter vínculo direto com o Palácio do Planalto, a liberação dos valores reforça o apoio de Hugo Mota entre os parlamentares em um momento de articulações intensas para votações estratégicas. A destinação desses 11 milhões de reais por deputado deverá ser usada para obras e ações nos redutos eleitorais, o que aumenta a popularidade dos congressistas. Nos bastidores, líderes partidários reconhecem que o gesto de Mota fortalece a sua liderança e pode influenciar votações futuras, inclusive as que envolvem interesse direto do Executivo. A liberação dos recursos das emendas parlamentares representa mais dinheiro para os municípios do Ceará, que serão contemplados com 242 milhões de reais. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles. Vamos esmiuçar essa notícia dada pelo Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, porque tem várias vertentes de avaliação. Uma delas é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao dar esse mimo antes do período de recesso parlamentar aos colegas deputados, se fortalece ainda mais na relação interna, principalmente para quem sonha em um segundo mandato no comando da Câmara dos Deputados. Hugo Mota se fortalece também no momento em que a Câmara, os líderes partidários, travam uma briga com o governo federal que retém, que demora, que anda no ritmo lento para liberar recursos de emendas parlamentares. O outro lado que é bom, é positivo. Os 22 deputados federais do Ceará tem cada um 11 milhões extras de emendas, de recursos de emendas de comissão. Isso significa dizer que multiplicados 22 por 11 milhões, nós teremos uma conta de 242 milhões de reais extras para os municípios, porque esse dinheiro das emendas parlamentares tem como principal destino as prefeituras, as bases eleitorais dos deputados federais. Esse valor de 11 milhões de reais, Beto Almeida, significa 1/4 do valor do volume de recursos que cada deputado federal tem como emenda impositiva individual ao orçamento da União. São boas notícias para os deputados federais e também para os municípios que serão contemplados com essa verba que irá chegar. Claro, o dinheiro de emendas de comissão não tem liberação impositiva, ou seja, obrigatória. É mais um jogo de pressão que marca a relação entre Câmara e governo federal, entre poder legislativo, neste caso a Câmara Federal e o Palácio do Planalto. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. E aí, Luzenor, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. A gente fala aqui, Luzenor, desses recursos extras da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara dos Deputados, e aí, assim, tem várias vertentes, várias leituras que você pode fazer a partir dessa decisão, né, da liberação extra desses recursos. Primeiro, a começar pelo seguinte, o que o presidente da Câmara quer atingir na realidade? Ele quer, Luzenor, melhorar a governabilidade dele, a influência política dele no comando da casa e, principalmente,
aumentar o poder de barganha e de conversa com o executivo. Por que isso, Luciano? Porque, como você já bem frisou, essas emendas, elas não são obrigatórias. As emendas de comissão são aquelas emendas de colegiados que são apresentados pelos parlamentares, mas elas não têm esse caráter discricionário da imposição, ou seja, depende de quem, Luciano? Do poder executivo. E aí é que entra a questão. Como elas não são de caráter obrigatório, cada votação importante que o governo tem, aí sim, o governo pode ir, como se diz, para o balcão, vai negociando com quem ele tem acesso da base ou até mesmo da oposição e como é que vai ficar o comportamento e o voto de cada deputado. É aí que o governo ganha poder de fogo na hora, por exemplo, de votar uma matéria que é estratégica, que é importante, como é esse caso do IOF. Aí vem outro aspecto que é o seguinte, que é um pouco contraditório. Que é o quê? Você lembra que na semana passada o presidente da Câmara, o Hugo Mota, sinalizou, por exemplo, que de fato a Câmara também tinha que dar exemplo. Ou seja, ele concorda que tem que reduzir, inclusive, Luciano, o uso das emendas parlamentares, o valor dessas emendas parlamentares, exatamente porque o país e o executivo precisa sim estar com as contas equilibradas, ou seja, ter o seu equilíbrio fiscal. E para isso, claro, ele defende que haja uma redução nos valores dessas emendas. Ora, uma coisa é o discurso do Hugo Mota, fazendo essa defesa de que a Câmara também tem que dar a sua contrapartida no uso das emendas, nos valores e no corte de despesa. Outra coisa, mas não comigo. Exatamente. Porque ele pode alegar também, jornalista Beto Almeida, que esse dinheiro das emendas parlamentares não significa gastos extras no orçamento da União, porque já tem uma rubrica lá destinando os recursos, as verbas do orçamento da União para obras nos municípios. Então, há um encaixe, há um encontro de interesses dos deputados federais buscando contemplar os municípios com as obras que estão dentro da programação do orçamento da União, embora não sejam tão prioridades dentro da agenda do governo federal. Exatamente isso, elas não são prioridades dentro da agenda do governo federal e são utilizadas normalmente nos momentos onde há necessidade de votação de projetos importantes. O que significa dizer que até o momento, lógico, o governo não se comprometeu com nada, mas também não quer dizer que não fique eternamente comprometido em cada votação. Só para a gente ter ideia aqui, o nosso ouvinte também, somente em emendas individuais, Luciano, o total que a Câmara está destinando neste ano de 2025 é de 19 bilhões de reais. Estou falando bi, Luciano. E as emendas de bancada, que são aquelas emendas por estado, são 14 bilhões de reais. Ou seja, é dinheiro, é muito dinheiro. Isso irriga os colégios eleitorais dos deputados. Essas emendas individuais, por exemplo, qual é o procedimento agora? Os deputados, individualmente, eles vão indicar nas áreas que eles têm interesse e nos municípios para os quais eles têm relação política, as emendas e dizer o seguinte, olha, vou mandar X para o município tal, vou mandar Y para esse município, verba do turismo, verba da saúde, verba da educação, enfim. Eles vão agora definir esses valores, o que não implica dizer que imediatamente esses valores já vão chegar ao seu destino final. Lembrando que essas emendas de comissão, elas geraram um problema lá atrás, exatamente pela falta de transparência, que elas são originárias, inclusive, de um outro problema, que eram as chamadas emendas de relator, quando o relator tinha o total poder, mas era sigiloso, de destinar emendas para os parlamentares e ninguém sabia quanto, nem para onde ia. Então, ainda hoje, melhorou um pouco a transparência, mas não tanto. Seja como for, é grana que chega e que vai, por exemplo, Zeno, irrigar o colégio eleitoral de muitos deputados aqui da bancada cearense, por exemplo, nos municípios do nosso estado. Beto Almeida, investigação, cobrança do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, desde o início do ano passado, para as emendas parlamentares individuais, especialmente essa emenda de relator, que é do relator que está à frente da proposta orçamentária da União, e também as chamadas emendas de comissões, para você, ouvinte internauta, entender e compreender melhor. Quando a terminologia usada, criada pelo Legislativo, define vários tipos de emendas, né? Temos a emenda individual impositiva, que cada deputado federal, cada senador apresenta no período de elaboração do orçamento da União. 37 milhões. Pois é, Beto, esses valores,
esses valores são bem indefinidos. Eu já li 37 milhões de reais nos bastidores políticos, a gente escuta dos próprios deputados federais falando em 45 milhões de reais, o senador com quase 60 milhões de reais com o direito de indicar emendas parlamentares. Então, essas são as emendas parlamentares individuais impositivas, ou seja, com o caráter de imposição, de obrigatoriedade do dinheiro ser liberado no mesmo exercício do orçamento da União, que é um caminho para os deputados federais e senadores se fortalecerem ainda mais e agirem de forma independente em relação ao executivo. Temos a emenda de bancada, também impositiva, que é uma emenda parlamentar geralmente apresentada em consonância com a agenda do Poder Executivo Estadual e principalmente dos prefeitos das capitais, porque são recursos destinados a obras de maior impacto em todo o estado do Ceará. Os 22 deputados federais do Ceará apresentaram emendas de bancada com valores superiores a 400 milhões de reais. O Beto pode até me corrigir esse valor, e parte desse recurso tem como destino a conclusão das obras e a aquisição de equipamentos para o hospital universitário, mas outras unidades de saúde do estado do Ceará também são contempladas com o dinheiro oriundo das emendas parlamentares. Para concluir esse tema sobre emendas, para você, ouvinte internauta, ficar por dentro dessa agenda que passa pelo Congresso Nacional e tem reflexo na vida de todos os cearenses, aí você já falou das emendas de comissão e também da emenda ou das emendas definidas pelo relator do orçamento, que são emendas sem caráter impositivo. Exatamente, Luciano. E só para atualizar, você falou em 400 milhões, na realidade, em 2025, a bancada federal do Ceará no Congresso, porque aí a gente, quando fala bancada federal, entra os 3 senadores e também os deputados federais. Então ela terá 528 milhões e 900 mil para emendas de bancada. Isso é o que está detalhado no relatório da Câmara dos Deputados para execução nesse ano de 2005, beneficiando diretamente o nosso estado do Ceará.